Eu comecei a ver os vídeos de Nathan Silva. Não, o meu tio, ele, ele frequentava uma igreja e ele sempre vinha aqui. Aí quando ele vinha aqui em casa, aí minha mãe, né, tinha comentado para ele que em uma época, uma época de fogueira santa, eu queria vender todo o meu quarto. Tinha botado minhas sapatilhas, meus saltos, tudo que era meu na fogueira santa. Eu estava predestinada a ficar sem nada. Só ficar, como eles dizem lá, com a vida no altar, nas mãos de Deus, né? Dar o meu tudo. Então foi o que eu fiz. O que aconteceu? O meu tio, quando eu soube, veio aqui. Meu tio, ele é presbítero, ele é quase pastor. Aí o que aconteceu? Ele batia de frente comigo. Aí o que Deus fez? Ele morava em outro bairro, veio morar num bairro aqui. Aí ele pediu para que eu arrumasse uma casa para ele vir morar. Eu arrumei uma casa e ele veio. Aí ele veio morar aqui com a esposa dele, as filhas. E daí ele começou a bater todos os dias de frente. Porque até meu cabelo era bem grande. Até o meu cabelo eu tinha sacrificado, tinha cortado o cabelo. Aí eu estava até em época de preparação para se formar no Godlywood. Aí ele viu, né, que eu estava ficando doida, querendo vender tudo. Ele bateu de frente e disse que Deus não precisava disso. Aí eu comecei, né? Batia de frente, discutia com ele, porque no começo eu estava passando por um processo de desintoxicação, né? E aí de quem vem falar que a gente está errado. Aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a olhar e comecei a pensar. Aí quando eu ia para as reuniões na igreja, às vezes eu queria conversar com a esposa, algo que eu estava passando. E sempre eu procurava essa esposa e ela olhava para mim, tal, e se escondia. Então eu comecei a ver que as pessoas lá dentro são só aparência, que as pessoas muitas das vezes estão vestidas como obreira, como esposa, mas na verdade não estão nem aí pro teu problema, porque foi o que aconteceu comigo. Então é algo que eu posso falar porque foi experiência que eu vivi. Então eu comecei a desanimar, a olhar assim, meu Deus, por quê? Por quê? Porque eu sempre fui tão madura, eu sempre buscava resolver os meus problemas, eu e Deus. Então chegou um momento que eu queria conversar, né? Eu nunca tinha buscado, 2 anos lá dentro, nunca tinha buscado assim, vivia, não era estar levando meus problemas para ninguém. Então quando eu precisei, eu fui vendo que, nossa, aqui é assim, quando você precisa, não tem ajuda. Então tudo bem, o que aconteceu? Meu tio começou a bater de frente, bater, até que uma hora eu comecei a ler a Bíblia, ler. Aí eu me lembro que teve um dia que eu fiquei meio que com a dúvida. E isso meu tio ia para casa e ficava orando por mim. Então ele orava tanto por mim, tanto para que Deus viesse abrir meus olhos, que eu também me ajoelhei. Eu me lembro que eu me ajoelhei, era madrugada. E eu orei ao Senhor, disse, meu Deus, esse galo começou. Aí eu orei ao Senhor, meu Deus, se verdadeiramente o que meu tio tenta pôr na minha cabeça é de fato e verdade, o que vem do Senhor, abre meus olhos. Então eu vim me deitar. Então quando eu deitei, veio aquela vontade, vai no YouTube. Então eu sempre olhava no YouTube, eu nunca tinha visto assim nenhum vídeo do Natan. Então o que aconteceu? Eu vendo os vídeos do Natan, aquele apareceu de repente, eu cliquei em cima e comecei a olhar. Ex-bispo e comecei a ver. Então tudo que o Natan falava se identificava com o que a gente realmente vive lá dentro. Então eu fui vendo tudo. Nossa, meu Deus, eu passei esse tempo toda lá dentro cega, fazendo esse monte de coisa. Aí eu comecei a bater na Bíblia, ler Bíblia e buscar de Deus e orar ao Senhor. Aí foi quando eu fui esfriando e vendo os vídeos do Natan. Por isso que eu agradeço muito, eu oro todas as noites, Senhor, abençoa o Natan Silva, porque ele para mim é um homem de Deus, porque foi através dele que Deus abriu meus olhos. Então foi isso aí, eu fui olhando com outros olhos, vendo que tudo que eu tinha feito, porque eu sacrificava sempre, eu vendia freezer, eu vendia minhas coisas, eu saía pra rua para vender bombom e tudo. Eu era uma jovem muito, eu não saía por motivo de frieza, o meu já foi diferente. Eu era uma jovem muito esquentada, sabe, assim, muito. Quando você me visse dentro da igreja, era eu correndo para cima e para baixo, era vendendo isso, vendendo aquilo.
Então, tudo que eu botava a mão para fazer, as meninas até diziam que prosperava. Gerava até um certo conflito com as meninas da igreja. Então, foi isso aí. Eu comecei a observar que realmente as pessoas lá era só aparência e que, através da adoração do meu tio, eu comecei a ler a Bíblia, a buscar de Deus. Orei ao Senhor, pedi uma luz e o Senhor me deu, que foi o vídeo do Natan. Que, pronto, naquele dia eu disse, meu Deus, nunca mais eu vou nessa igreja. Eu fui bem que eu sou assim, eu sou uma pessoa muito... tipo assim, eu gosto muito de uma coisa, eu dou minha vida ali por aquilo. Mas quando eu me esfriar, quando eu disser eu não quero mais, chega, basta, já era. Não tem no mundo que me faça voltar atrás. Então eu disse, nunca mais eu piso meus pés lá. E até agora eu não voltei mais não. E as minhas amigas dizem, você vai voltar. Ela é a última porta, você vai voltar, você vai ver que você não vai voltar. Eu digo, eu não vou não. Então, certo como o Senhor Jesus vive, eu não vou voltar. Porque eu dependo dele, eu preciso dele, não da Igreja Universal. Até disseram que eu tinha cuspido no prato que eu tinha comido, mas eu não liguei para nada disso não. Pelo contrário, me afastei de tudinho e comecei a orar por eles. E eu creio que Deus, da mesma forma que ele me libertou, vai libertar eles também. Foi isso aí, minha saída de lá.